Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal de José. Hoje num sábado, que é um dia em que normalmente não acontecem muitos fatos políticos importantes. No entanto, nós estamos vendo aqui no Brasil situações muito diferentes, onde pelo menos um grupamento político específico, muito preocupado com seu futuro, com o destino que está cada vez mais próximo da papuda e da colmeia, em situações absolutamente desesperadoras, estão complicando ainda mais as suas vidas. Me refiro especificamente ao que fez hoje a figura do inelegível, o ex-presidente da República, junto com a sua esposa, que num evento público resolveram produzir uma série de provas contra ambos, que certamente irá reforçar condenações criminais contra essas figuras, né? Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, sobre outras situações que estão se dando aqui no Brasil também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Gente, eu estava me programando para conversar com vocês sobre situações mais estruturais que estão se dando aqui no embate político aqui no nosso país. Mais cedo eu falei para vocês de como essa gente que se apresenta como de direita, extremistas de direita, como no fundo eles estão prestando um grande serviço a poderes econômicos cada vez mais poderosos no Brasil e fora do nosso país. Eles jogam uma cortina moral na frente, uma série de discursos fantasmagóricos e no final da história eles estão protegendo aqueles que sempre espremem os interesses de populações mais fragilizadas que existem em países como aqui no nosso país. No entanto, resolveu então a figura aparecer publicamente, aí a gente não tem como fugir desse tipo de análise do que está acontecendo, né? Eu conversei com vocês também sobre a situação psicológica, né, que eles devem estar sofrendo em função de terem saído do poder e estarem vendo agora, no embate que eles estão tentando fazer contra o STF, que os ministros não estão se acovardando e a tendência agora é a fila ganhar mais tração, assim que nós tivermos, inclusive, um novo procurador-geral da República comprometido, vejam só, com a República e com a Constituição, que deve colocar uma série de situações para andarem mais rapidamente. Então, comentei com vocês que o STF formou maioria para manter queixa-crime do PSOL contra Carlos Bolsonaro. Então, ele será certamente condenado, ganhará o carimbo de criminoso condenado e perderá direitos políticos, virará um ficha suja, né? E será, pelo menos, uma figura do clã Bolsonaro que vai ter que arrumar outro tipo de ocupação. Talvez arrume aí um outro gabinete de ódio para ajudar alguém a espalhar mentiras por aí, né? E ganhar um dinheirinho com isso, que é o que essa gente mais fez ao longo da vida. Bom, e aí me deparei com essa notícia de tarde aqui. Bolsonaro volta a atacar processo eleitoral e o STF em evento no Rio. O Bolsonaro, as pessoas que estão ao redor dele, estão tentando medir forças no momento onde ele não tem força nenhuma. Ele não pode mais ficar blefando que tem minhas forças armadas, o meu exército, a minha aeronáutica, o meu isso, o meu aquilo, né? É essa última vez, é a última convocação. Não dá para fazer mais essa palhaçada, porque se ele, quando estava no poder, ele não conseguiu levar a cabo uma ruptura institucional, não é agora que ele está desmascarado, desmoralizado e com o pé na cadeia, sobretudo depois de todos nós termos visto, a sociedade toda viu, que ele comprovou aquilo que todo mundo já sabia, que ele é um reles batedor de carteiras e depois se converteu aí num ladrão de Rolex, né, que a justiça vai avaliar. Então, eu vi essa matéria e fui pesquisar o que aconteceu. E aí, gente, eu me deparei com a senhora Michele fazendo um discurso político absolutamente mentiroso, criminoso e virulento. Uma mulher que se intitula ali uma religiosa, né? O religioso deveria ter valores éticos e morais, né, mais relevantes, né? Não devia mentir, não devia fazer falsidade, não devia instigar o ódio, a animosidade entre pessoas, mas quando a gente vê o discurso dessa senhora, a gente vê que é um discurso muito mais de gente sem moral, sem ética e, sobretudo, sem aquilo que eles dizem que tem, né? Sem um tipo de sentimento religioso, de fraternidade, de companheirismo, de caridade, nada disso. Vamos acompanhar aqui, peguei só um trechinho aqui do que essa senhora disse, que dá aqui 1 minuto de rosários de um rosário de mentiras e de acusações falsas, né? Vamos ver o que ela disse. Um governo que não trabalha para as pessoas de bem. Ela está criticando, evidentemente, o governo Lula, né? Que seria um governo que não trabalha para as pessoas de bem. Logo, só trabalha para as pessoas do mal. Então, enfim, é um negócio complicado, né? Mas, enfim, logo ela que é esposa de alguém que só fez uma coisa no nosso país, o mal.
Qual foi o bem que esse governo que passou, se a gente pode chamar de governo, qual foi o bem que deixou para o povo brasileiro? Alguma conquista material, alguma situação social, algum grande projeto, alguma situação transformadora que melhorou a condição do povo brasileiro? Não. Só discurso de medo, só discurso de medo. Fiquem com a gente, porque senão vai ser muito pior. Vai ser o Satanás governando nosso país. Engrupiram as pessoas com esse discurso bandido e aí continuam a fazê-lo, né? Vamos lá. Um governo que não trabalha para todos. Todos. Porque o surdo oralizado vai conseguir entender. Essa é a política contraditória desse atual desgoverno. Essa é a política que fala que cuida da mulher, mas que está tirando o auxílio gás, o Bolsa Família. Isso afeta a família, isso afeta... O governo Lula está tirando auxílio gás, está tirando o Bolsa Família, que foi criado justamente nos governos anteriores, que não foi o governo de Bolsonaro. Então o governo Lula é muito malvado mesmo, né? Odeia pobre, tá acabando com o Bolsa Família que criou, né? Que coisa incrível, né? Vamos lá, tem mais. Em quantos lares nós temos mulheres sozinhas, trabalhando e lutando pelos seus filhos? Quantas mulheres carregavam baldes, latas de água na cabeça? Bolsonaro veio e levou água para o Nordeste. O que eles fizeram? Acabaram com a obra. Puxa vida, então o governo Lula acabou com a transposição do Rio São Francisco, que o Bolsonaro construiu sozinho e agora o governo está tirando água do povo. Puxa vida. Gente, isso merece uma série de processos, né? Vamos ver como é que o governo Lula vai reagir a esse tipo de situação, né? Vamos lá. Tiram da boca das crianças brasileiras e investem em países que têm ditadura, países comunistas. Então, o governo Lula está tirando da boca de crianças. Então, está deixando crianças aqui no Brasil famintas para pegar essa grana e mandar para países comunistas. Gente, e essa criatura, ela se intitula a mulher de Deus, né? Então, vocês imaginam se ela fosse a mulher do demônio, do capeta, né? Não é à toa que a minha amiga Andréa Gonçalves a apelidou de Paquita do Capeta e ela não gostou. Aí ela processou Andréa Gonçalves, mas certamente isso aí vai ter um bom desenlace para a Andréa, porque depois que a gente vê esse tipo de comportamento, dá para dizer que a Andréa está levantando alguma falsidade? Complicado, né? E aí o inelegível resolveu aparecer para jogar mais evidências de que ele foi o principal criminoso de tudo aquilo que aconteceu de ruim aqui no nosso país, no campo institucional, que culminou no dia 8 de janeiro. Mais uma vez levantou suspeitas sobre o processo eleitoral. Esse tipo de discurso de não reconhecimento do resultado, que é isso que ele está fazendo, contando mentiras, diz que o que ele deixou claro aí, que ele foi roubado, que a vontade do povo não foi obedecida. Aí o que acontece? O cara acredita no canalha, no falastrão, no mentiroso, no covarde, acaba fazendo uma maluquice, acaba praticando um banditismo, e aí vai para a cadeia, morre na cadeia e depois tentam jogar a culpa justamente nas pessoas que estão defendendo a democracia. Para você conferir o que eu estou dizendo, veja o que disse a figura aqui. Vamos lá. Eu sei que vocês não gostam, mas é importante a gente deixar isso registrado, né? São formas também de a gente ajudar a cristalizar, sacramentar provas, porque essa gente acaba tirando esses vídeos do ar. Vamos lá. Duas crianças. É inadmissível que se ensine em sala de aula aquilo que os pais não querem. Por isso, dizemos não à ideologia de gênero. Ele pega duas crianças e, com essa mentira, dizendo que se ensina em escolas aqui no Brasil, ideologia de gênero. As pessoas nem sabem o que é isso de uma maneira geral, quanto mais que isso estaria sendo colocado em alguma escola aqui no nosso país. Qual escola do nosso país que esse tipo de situação foi abordada? Então, é muita canalice, né? Mas aí ele vai adiante. Se em 2018 houve uma brecha no sistema, juntos avançamos bastante. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Ninguém entende o que aconteceu em outubro? Não, todo mundo entende. Teve uma eleição, o povo votou, te derrotou e está te colocando em vias de ir para a cadeia. Se eu sou o ex mais querido do Brasil,
Não soeis por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu. Dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. Se não foi o povo, então o que aconteceu? Houve uma fraude, né? É isso que o vigarista, que depois vai dizer que não disse isso, que não era bem aquilo, que foi mal interpretado, né? Mas os advogados dele agora devem estar desesperados. Não é à toa que eles estão tentando fazer mais agitação para ver se reúnem massas para tentar criar um tipo de medo que eles não conseguem mais fazer como eles fizeram antigamente, né? O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada. Não vai ser página virada para o senhor, não. O senhor vai ter que prestar contas, por isso que o senhor está falando para cima e para baixo. E aí a gente vai vendo, né, a ala desesperada tentando fazer um tipo de confrontação com o Supremo Tribunal Federal. Então estão fazendo a organização por um ato de amanhã e hoje o principal organizador, o senhor Malafaia, ele está fazendo um desafio, né, para as pessoas. Vamos ver o que ele falou hoje? Vamos lá. Eu quero fazer aqui um desafio a todos vocês. O que está em jogo é a nossa liberdade, é a nossa nação, é seu direito, da sua família e as gerações futuras. O desafio é domingo, 14 horas, na Avenida Paulista. Ah, pastor, eu estou muito longe. Gente, olha o seguinte, as expressões meio estranhas, né? Porque uma figura tática, a todo mundo eles estão convocando para um desafio. Desafio o que é? Desafio é uma disputa, né? Tá te chamando ali para um duelo, para uma luta, para uma partida, para uma competição qualquer. Seria melhor que, ao invés de chamar as pessoas para um desafio, se fosse mais claro, né? Olha, estou chamando você, incauto, inocente, você que ainda acredita em vigaristas, para você comparecer à Avenida Paulista nesse domingo, para você nos ajudar a fazer algum tipo de pressão contra as instituições. Nós vamos usar vocês, pessoas incautas, pessoas crédulas, pessoas inocentes, pessoas manipuladas, para tentar destruir a nossa democracia, para tentar romper com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, não tem desafio nenhum, não tem competição nenhuma. É apenas o chamamento para vocês funcionarem como peças de um grande estelionato, vocês serem os buchas. Sabe o que acontece se vocês ficarem mais encandecidos com esse tipo de comportamento? Vocês podem extrapolar, vão quebrar alguma coisa, vão parar na cadeia e sabe o que essa figura vai dizer que você é? Que você é baderneiro, que você é infiltrado, que você está querendo destruir o Bolsonaro, etc, 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 etc. Então, gente, vamos ver o que vai acontecer nesse domingo, mas essa gente está mostrando que o desespero deles está dando cada vez mais ferramentas para pararem todos na cadeia. E nós vamos cada vez mais registrar esse tipo de situação, chamar as pessoas para uma reflexão crítica, né? E apontar que lugar de criminoso realmente é na papuda ou na colmeia, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e a gente volta em breve para conversar sobre situações estruturais aqui na política do nosso país, tá bom? Um grande abraço, tchau!